internautas do Coração Azul, mais uma sexta-feira juntos em oração. Hoje eu, Francisco Ronenberg, apresento o nosso time. A Áurea Cabral fazendo a leitura do Evangelho. A Natália Stefânio faz a leitura do Tempo para Entendimento. E a Adriana Siciliano faz a nossa prece. A Márcia Siciliano, o preparo da Hora de Maria. Na Hora de Maria, juntos e concentrados em oração para expandir o coração azul para todo esse planeta. E ao final ela conduz o Pai Nosso e a Ave Maria. Chega então o Roberto Michalski com a sua palestra. Aí temos novidades. Temos hoje o nosso passe virtual. Fique com a gente. Curta as nossas páginas, nossas redes sociais. Acompanhe a nossa Hora de Maria ao longo da semana e os nossos cursos. Curtam bastante. Tenhamos uma tarde e noite muito especial com esse passe virtual. Do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec, capítulo 13, item 20. O capítulo 13 fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item 20 é beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos, todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, o preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o. Portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. São Luís, Paris, 1860. O que esse item quer nos dizer do Evangelho? Ou seja, que somos todos irmãos. E, sendo todos irmãos, a gente não pode ter preconceito, nós não podemos ter distinções, nós não podemos olhar a quem estamos socorrendo. Nós temos que socorrer a todos, porque todos são filhos de Deus, todos somos irmãos de Jesus Cristo, nosso exemplo maior, por isso temos que estar ajudando uns aos outros. Se nós começarmos a selecionar as pessoas, porque é do nosso grupo, porque é da nossa religião, fica muito fácil conviver. Porque se nós estamos num grupo é porque nós nos afinizamos nas ideias. O difícil é aceitar os de outros grupos, aqueles que não pensam igual a nós. Mas é com esses que a gente cresce muito mais, porque esses trazem opiniões diferentes, trazem a nossa reflexão e nos ajudam na nossa grande reforma. Por isso, nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos que seguimos o Cristo, não podemos fazer essa distinção. Temos que estar abertos a todos. Mesmo os inimigos, aqueles que julgamos ser nossos inimigos, é porque eles ainda não conseguiram nos enxergar como os irmãos. E nós também. Às vezes nós nos julgamos inimigos de outros. Então nós precisamos nos ver como irmãos. Que nessa caminhada temos todos que seguir juntos. Temos todos que estar puxando um a mão do outro. Então vamos socorrer a todos. Que Jesus nos dê esse amparo, nos dê essa força e nos dê essa clareza de que somos todos irmãos. E vamos todos tentar nos ajudar. Com esse lema de que somos todos irmãos, que a caridade seja sempre a nossa bandeira. Com as bênçãos de Jesus, com as bênçãos de Maria. Vamos seguir todos de mão dada
orando por todos. Muita paz para todos. Do livro Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografada por Celi Durão. A mensagem de hoje é tudo o que já lhes falei. Hoje quero lhes falar sobre tudo o que já falei. Amor, fé, caridade, justiça, esperança, certeza, energia. Quanto há por fazer? Esse grupo de irmãos aqui reunidos tem uma missão, a de elucidar aqueles que necessitam enxergar, sentir os valores da vida. Sempre lhes falo sobre a natureza. O céu e o mar se confundem no horizonte. A ilusão de que tudo se acaba em uma linha reta. Assim é a vida. Enxerga-se somente até onde os olhos veem. Através da elevação espiritual, da compreensão, da fé, seus horizontes serão alargados e vocês verão que beleza é a vida. Como é fácil amar seu próximo. Como é bom ter alegria no coração. Doar-se, amar e ter certeza de que tudo é possível. A cura, a paz de espírito. Vejam tudo com olhos de bondade. Transformem o difícil em possível. Digam uma palavra afável ao irmão revoltado. Revertam o inútil em útil. Sejam coerentes em suas atitudes. Não façam nada do que não acreditam. Teoria não basta. Pratiquem o amor, o bem, a caridade. Vocês estão perto de uma transformação radical. Todos são peças escolhidas para a vinda dos novos tempos. Há necessidade de muita prece. A prece se transforma em luz e energia. Sigam suas intuições. Francisco de Assis seguiu os apelos do Mestre para que demonstrasse que, através da simplicidade, do despojar de riquezas, poder-se-ia chegar aos pés do Pai. Assim, devem vocês ouvir as palavras de Jesus, não com sacrifício do corpo ou dos bens materiais. Na época de Francisco era necessário. Porém, agora o que vocês necessitam doar é o amor. Amem tudo à sua volta. Não se abatam com o sofrimento. Sejam alegres e felizes. Eu os quero muito e agradeço por me ouvirem. Fiquem na paz do nosso Senhor, da Virgem Maria e dos bons espíritos aqui presentes. Olá, meus queridos irmãos. Nos conectando ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, a Francisco, a Fabiano, mentores da nossa casa e da nossa causa. Agradecemos ao Mestre Jesus por tudo que tem nos dado até o dia de hoje. E pedimos, Mestre, como somos pedintes, que auxilie neste momento a nós e a todos os nossos irmãos em situação de sofrimento, Pai. Que formamos uma corrente neste momento de amor, de fraternidade, de luz, que chegue ao coração de cada irmão em situação de sofrimento. Olhai, Mestre, aos nossos queridos profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, nessa batalha desse vírus invisível. Que dê a coragem, fortaleça o coração deles, que eles não se sintam desamparados, Pai. Pedimos também, Pai, pelas famílias daqueles que perderam seus entes queridos. Tanta dor, Pai, mas console o coração deles, Pai. Console o coração desses nossos irmãos que desencarnaram também. Que eles encontrem o caminho de luz, que eles continuem na sua caminhada. Sabemos que não é, que é só um até breve, que só passou para o outro lado do caminho, mas sentimos falta, Pai, daqueles que se foram. Acolhe o coração de cada irmão, em situação de dor, nos hospitais, não só no nosso estado, Pai, mas no nosso país e nosso mundo. Olhai, Mestre amigo,
a todas as famílias, neste momento, que estão passando dificuldades, sejam de qualquer natureza, que vós deu conforto, deu auxílio, que elas continuem conseguindo seguir, Pai. Que tenhamos força, Pai, paz, amor, fraternidade, que possamos ajudar, Pai, uns aos outros, que formemos uma corrente de amor, que foi o que vós plantou nesse mundo. Que só o amor constrói, Pai. Só Ele constrói. Agradecidos que somos por tudo. E essa espiritualidade amiga sempre nos está conosco. Fique conosco, Pai. Que a Mãe Maria, com seu manto de luz, o seu manto azul, cubra de bênçãos a todos nós. Gratidão, Pai. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Irmãos queridos, Mestre amado, Mestre amigo, estamos nos aproximando das 18 horas, horário em que louvamos a nossa Mãe querida, a nossa Mãe Maria. Neste momento em que formamos essa corrente de amor, de bons pensamentos, pedindo aos bons espíritos de luz, aos nossos mentores espirituais, que possamos nos juntar nessa corrente de amor, de fraternidade, irradiando as melhores vibrações a todos aqueles necessitados, aos necessitados do amor, do carinho, da esperança, da fé. Que a Mãe Maria possa visitar todos aqueles necessitados nos hospitais, nos leprosários, nos abrigos, nos asilos, nas cadeias públicas. Visitar aqueles irmãozinhos também em situação de rua. Que essa nossa corrente de amor, de fraternidade, possa irradiar, possa ser mais um ponto de luz a irradiar, amor, fé e esperança para aqueles que sofrem. Que a nossa mãezinha estenda seu manto, estenda sua luz, e que essa luz possa chegar a confortar todos aqueles necessitados. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por estarmos reunidos aqui em seu nome. Que possamos, cada dia, Pai, ao acordar, ao deitar, realizar as nossas preces, pedindo ao Altíssimo pelo nosso planeta, pelo nosso país, pela nossa paz. Paz, muita paz, paz e bem, paz e luz, muita paz.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Paz e luz, paz e bem, muita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Passe virtual. Vamos iniciar agora a bênção do passe, neste caso virtual, mas com a mesma eficácia do presencial. O que o caracterizará será a intenção com que aquele que se posiciona como receptor terá, entregando-se com a confiança e boa vontade de alguém que procura e encontra água pura e cristalina no deserto árido e confuso da dúvida e da desesperança. Vamos nos transferir mentalmente até o auditório do nosso querido MAP, onde criamos a energia e a psicosfera apropriada para nos conectarmos com os nossos amigos espirituais. Já com esse ambiente em nossas mentes, que possamos fazer as respirações profundas que nos acalmam e criam mais um canal de intercâmbio com o plano espiritual superior. Invocar com todo o respeito e seriedade que o momento necessita este bálsamo amoroso, o qual, através dos amigos, nos proporcionará mais equilíbrio, permitindo que os fluidos benfeitores nos renovem nos nossos propósitos, nos banhem, nos refaçam. Que possamos ser fortalecidos nas nossas coragens, nas nossas resoluções, nas sabedorias dos sentimentos mais nobres. Os amigos espirituais ali estão, prontos para nos socorrer. As luzes brilhantes e curativas começam a nos envolver. Penetram nos nossos chakras, transmutando as energias, fazendo uma verdadeira higiene nos nossos perispíritos. Somos invadidos pelas forças curadoras. Sentimos os perfumes a nos envolver. São eles que vêm ao nosso encontro, pois são mensageiros crísticos e marianos. Nos entreguemos, nos coloquemos com toda a confiança em suas mãos, tal e qual a criança
entrega sua pequenina mão a um pai para que este a conduza. O momento é de grande respeito e emoção. Somos seres dos dois lados da vida, exercendo o mandamento do Cristo. Batei e a porta se abrirá. Batemos e ela se abre à nossa frente como luz intensa que nos aquece e clareia nossas mentes e almas. Sentimos uma paz tão grande. A emoção transborda. Nos deixamos ficar assim por alguns segundos, bebendo dessa fonte de paz e de bem. Aos poucos, vamos retornando, devagar, leves, emocionados e agradecidos. E a oração de Francisco, do nosso meigo mensageiro de Assis, vem completar esse círculo de amor. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos novamente aqui para refletir um pouquinho sobre todas as informações que nós temos a respeito da nossa vida, que inclui a vida física e a vida espiritual. Eu queria falar um pouquinho sobre perda de entes queridos e justamente dando essa conotação do que é vida, o que é viver. Eu costumo dizer, eu tenho repetido muito isso, que o mundo espiritual não é o mundo dos mortos. Eu repito constantemente isso. Isso é uma concepção nossa, uma visão nossa. Para entender o que é a vida espiritual, antes nós temos que refletir sobre o que é a matéria, que é outro assunto que eu tenho repetido. Porque a nossa visão de matéria é apenas dessa matéria palpável, da tabela periódica. Existe muita matéria além dessa matéria, isso é reconhecido pela ciência. Eu também tenho repetido uma informação que é da ciência, que essa matéria palpável da tabela periódica, ela representa apenas cerca de 4% da matéria do universo. Se você reunir todas as luas, planetas e sóis, toda a matéria, isso representa apenas 4%. Existe outro tipo de matéria, não palpável, não perceptível pelos nossos sentidos e até pelos nossos instrumentos, mas que por outros meios a ciência reconhece que existe e consegue até medir 96% da matéria do universo. Essa matéria é chamada matéria escura, energia escura. A informação que a espiritualidade nos trouxe, a partir do século XIX, quando a doutrina espírita foi codificada, é de que existe um elemento fluídico, na sua forma mais pura, chamado fluido cósmico universal. Kardec teve muita dificuldade, a própria espiritualidade, em dar nome às coisas
que não existem para nós aqui, ou que não são visíveis. Chamaram de fluido. Mas esses fluidos são energia, vibração, são matéria em outro estado. Então nós sabemos que nós temos um corpo espiritual que nesse momento, para nós que estamos encarnados, está acoplado a esse corpo de matéria densa. Quando nós dormimos, nós nos desdobramos, nós nos desligamos desse corpo físico com esse corpo espiritual e ficamos ligados por um laço fluídico, que alguns chamam de cordão de prata, e nós, durante o sono, e não só durante o sono, as pessoas que estão em coma, situações em que você perde a consciência, você se desliga do corpo físico e fica ligado por um cordão de energia. E nesses momentos em que você está desligado do corpo físico, você está vivendo justamente a vida espiritual, encarnado. Encarnado, você vive a vida espiritual. E nós nos lembramos de fragmentos dessa nossa passagem pelo mundo espiritual que nós chamamos de sonho. Então, a pessoa às vezes diz assim, eu sonhei com a minha avó, que já morreu, que já desencarnou. Você sonhou, você esteve com ela, com um filho, com um irmão, marido, mulher. Então, é muito comum nesses desdobramentos, que a gente chama de desdobramento, essa saída do corpo espiritual do corpo físico, nesses desdobramentos a gente está vivendo a vida espiritual. É como se nós tivéssemos naquele momento morrido. Só que fica um laço fluídico ainda nos ligando. E vejam que coisa interessante. Mesmo encarnados, nós passamos praticamente 1/3 da nossa vida no mundo espiritual. Considerando, hoje em dia está um pouquinho menos, mas considerando que uma pessoa durma ou deveria dormir 8 horas por dia, uma pessoa de 90 anos de idade, nesses 90 anos, viveu 30 anos fora do corpo físico, dormindo, desligado do corpo físico. Apenas 60 anos desses 90, ele estava desperto, no estado de vigília, interagindo com os outros. Não é interessante isso? Então, na verdade, o que nós chamamos de morte é um desligamento do corpo espiritual do corpo físico. E nesses momentos de desligamento, nós estamos efetivamente vivendo a vida espiritual. Então, não dói esse desligamento do corpo físico. Nós fazemos isso todo dia, toda noite, quando nós dormimos. Perda de entes queridos. Essa palavra perda já não é muito correta, né? A gente não perde ninguém. Aqueles que conviveram conosco se afastam de nós durante um tempo. Eu também digo, Deus não mata seus filhos. E Deus não afasta, em definitivo, aqueles que se amam. Seria terrível esse sentimento de que Deus mata seus filhos, de que nós não vamos mais ver nossos entes queridos. E um dos grandes presentes que nós temos na literatura espírita e através da mediunidade é essa constatação de que a vida espiritual ela é real. Mas não é porque nós lemos nos livros. As pessoas que trabalham com mediunidade sabem disso, constatam isso na prática. E isso faz toda a diferença. O espiritismo, ele se baseia, ele foi codificado através da mediunidade. Vamos tentar entender o que nós chamamos de morte pela ótica de quem morreu, de quem desencarnou. Digamos que é o desencarne. Eu tenho, então, um desligamento do meu corpo espiritual do corpo físico. Esses laços que me prendem ao corpo físico vão se rompendo até que o espírito fica livre com seu corpo espiritual, na chamada esfera espiritual. Eu vou ter aqui pessoas, provavelmente, que vão sentir minha falta, que vão até chorar por mim, pela minha ausência. E eu, como é que eu vou me sentir com relação às pessoas que eu amo, que eu deixei aqui? Eu vou ficar com saudade?
Se eu sou um espírito que desencarna com uma certa lucidez, vamos considerar assim, porque nem todos estão lúcidos na hora do desencarne, mas uma pessoa que teve sua vida correta, bem pautada no bem, que procurou se acertar, ela tem um grau de lucidez até muitas vezes maior do que quando estava presa à carne. Então, se eu sou uma pessoa assim, eu vou sentir falta das pessoas que eu deixei aqui. Eu vou querer ter notícia delas. Em algumas situações eu vou querer até interagir. Mas ao chegar na chamada pátria espiritual, que é de onde nós viemos, eu vou reencontrar quem? Aqueles que têm afinidade comigo. Então, se eu tenho um pai, uma mãe que desencarnou há anos atrás e que está numa boa condição espiritual, esse pai e essa mãe vai se interessar por mim, é óbvio. Porque da mesma maneira que eu sinto falta de alguém que eu deixei aqui, eles, ao partirem, sentiram falta de mim. E é muito possível que eu tenha esse presente de reencontrar meu pai, minha mãe, qualquer ente querido que tenha partido antes de mim. E essa é uma das grandes felicidades do espírito. Vamos lembrar do filme, do livro Nosso Lar? André Luiz, num determinado momento, vai até o ministro Clarencio, dizendo que ele queria ver a família dele que estava na terra. E ele estava insistindo nisso. E aí o ministro fala para ele que tinha alguém ali que estava orando muito por ele, que queria muito encontrar com ele. E ele quer saber quem é essa pessoa. E ele aponta. Atrás dele, quando ele se vira, está a mãe dele, que tinha desencarnado antes dele. E ali ele vira criança. Ele se ajoelha, abraça a mãe, chora. É um dos momentos mais emocionantes do livro, do filme. É o reencontro de André Luiz com a sua mãe. E ela estava numa esfera superior, ela nem estava em nosso lar. Ela teve que adensar o corpo espiritual dela para estar com o filho desencarnado. E isso mostra justamente essa realidade de quando nós estamos encarnados, nós somos quem nós somos, com os nossos anseios, a nossa fé, nosso desejo de reencontro. E, no fundo, todo mundo quer ser feliz. E ninguém é feliz também sem o outro. Nós construímos a nossa felicidade, mas nós vivemos em sociedade. Isso não se rompe na espiritualidade. Então, André Luiz, que tinha o anseio de ver a família dele, que estava encarnada ainda, a esposa, os filhos, reencontra com a mãe. E eu sempre gosto de ir um pouco além disso para atiçar a mente de vocês. Quando a gente fala da mãe que desencarnou, eu poderia perguntar também, qual mãe? A mãe dessa vida e a mãe da vida passada? Onde ela está? Se ela está num nível espiritual mais elevado. E a outra? E a outra? Quantas mães, quantos pais, quantos irmãos, quantos filhos nós temos na espiritualidade e dos quais nós não recordamos? Aliás, a gente começa a entender por que a gente esquece o passado. Imaginem você relembrar isso tudo. Uma das grandes felicidades do espírito é o reencontro com os entes queridos. Então, o que a gente chama de morte também é um renascer no mundo espiritual. É reencontro com seres que você amava. Lembrando que nem todo mundo desencarna com 80, 90, 100 anos. Muitos se vão antes. E a gente tem que entender a vida, enxergar a vida dessa maneira, como sendo uma continuidade. Na verdade, só existe uma vida, a vida do espírito. Você está preso à matéria não te faz mais vivo do que aquele que está fora da matéria densa. Existe toda uma vida, toda uma sociedade no outro lado. A diferença é que o lado de lá é como se fosse vários andares. Queira estar num andar bom, de espíritos equilibrados, que vivenciam o amor, e essa é a grande questão. Mas vamos ver agora por outra ótica, que você está no plano espiritual e você vai reencarnar. Como a gente diz na gíria, aí é que o bicho pega. Porque ao desencarnar, você ainda recorda muito da sua última encarnação. As anteriores é conforme a espiritualidade permite e conforme isso vem do seu subconsciente, as memórias passadas. Mas nós trazemos muito forte a memória da última encarnação.
Agora, na hora de reencarnar, você vai esquecer quem você é. Isso é meio assustador. Isso é meio assustador. Eu vou perder a noção dessa minha personalidade, vou nascer de novo, no seio de uma outra família talvez, alguns que são dessa minha última família carnal talvez planejem reencarnar comigo e eu vou ter uma existência nova, como se fosse a primeira encarnação, porque é justamente assim que a gente se sente. A lei de Deus é tão perfeita que nós não nos recordamos. Agora, nós trazemos a nossa índole. Cada um de nós sabe o que nós temos para trabalhar dentro de nós. Mas do ponto de vista, então, de quem está reencarnando, isso pode ser visto como um nascimento no plano físico, mas uma morte no mundo espiritual. E todos aqueles que convivem comigo, digamos numa colônia espiritual, eu vou ter que me despedir deles. Lembram de novo do nosso lar, quando a mãe de Lísias vai reencarnar numa missão para ser mãe daquela que tinha sido a sobrinha dela. E Lísias fica todo triste lá na espiritualidade. Isso está bem marcante no filme. E o André Luiz vai conversar com Lísias, então, para confortar Lísias. E Lísias diz para ele, mas você não está perdendo sua mãe como eu estou perdendo. Porque para ele que está lá na espiritualidade, a mãe reencarnar, e ele sabendo que ela, durante um tempo pelo menos, vai esquecer dele, e tem toda uma história que ela vai viver lá embaixo na Terra, para ele, Lísias, isso é como se fosse uma morte. Ele fica triste, tendo toda a compreensão do que é a vida espiritual. Pensando assim, não será essa questão de nascimento e morte apenas uma questão de ponto de vista, de onde você está? Vamos voltar para quem está do lado de cá. Então, nós que temos o conhecimento da realidade da vida espiritual, não deve ser motivo de conforto nós sabermos disso, que ao desencarnar, nossos entes queridos, vão encontrar aqueles que nos antecederam nessa jornada. Isso consola, né? Ajuda totalmente. Eu já tenho entendimento disso, então não vou sofrer. Espírita sofre com a perda de entes queridos? Eu sempre pergunto isso, e eu mesmo dou a resposta. Sofre, e sofre muito. Mas sofre não pelas dúvidas com relação à vida espiritual. Não é esse o sofrimento. O sofrimento é só da saudade, da convivência, das pequenas, grandes coisas. E eu estou passando por essa experiência. Posso falar por mim. Eu não estou aqui para falar de mim, mas eu posso dar, nesse caso, como exemplo, que a minha esposa partiu pouco mais de 6 meses. E eu vou falar uma coisa para vocês, tem sofrido muito, muito, muito mesmo, ao ponto de quase diariamente chorar. Alguém vai dizer assim, mas você, espírita, com esse conhecimento, mas eu choro pela saudade, pelo carinho. Antes de tudo, era uma grande amiga, companheira, quantas histórias, quanta vivência, cafezinho de manhã, isso tudo pesa muito. Mas eu sei que ela está bem. Espiritualmente, 0 de revolta, 0 de receio com relação a qualquer coisa envolvendo a vida espiritual. De onde ela está, como ela está, é coisa minha, do homem da terra, né? E esse tipo de sentimento vale para um grande amigo, para uma grande amiga, para um irmão, para pessoas que a gente tem muita afinidade, pai e mãe. Então, esse sofrimento ele é normal. Ele é normal. E com o tempo ele tende a se dissipar. No meu caso está sendo difícil, está demorando um pouquinho. Mas por condições particulares que não cabe aqui falar. Mas eu tenho tentado superar isso. Então não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, quando o ente querido se vai, que isso, apenas pelo entendimento, você não vai sofrer por isso. Sofre sim, mas conforta você saber como as coisas funcionam, qual é a realidade da vida espiritual. Então, vamos tirar da mente essa questão, pelo menos, da perda. Se você tem um merecimento, se você tem uma ligação real com aquela pessoa, você vai reencontrar com ela.
O tempo para isso acontecer, o tempo é de Deus. Existem inteligências maiores que coordenam isso. Mas no momento certo, no melhor momento, você vai reencontrar. Como André Luiz, então voltando ao nosso lar, reencontrou a sua família aqui na Terra, porque ele teve a permissão de vir à Terra. E o que ele encontra? Ele vai direto para ver a esposa, que ainda estava encarnada, e ele toma um choque quando vê a esposa casada com outro. E ele estava doente. E num primeiro momento, André Luiz se revolta, como se tivesse sido traído. E ele se vê no umbral novamente, a vibração dele cai, mas aí entra o peso daquilo que ele aprendeu, daquela memória presente, da realidade espiritual. E logo ele se recompõe e volta até a casa, e ele começa a tratar aquele que é o novo marido da sua esposa que ficou na Terra. E pelo livro, isso não é mostrado no filme, ele fica uma semana fluidificando a água, visitando, auxiliando, e ele se recompõe. E ele percebe ali que aquela esposa dele, ele não era dono dela, que ela tem a vida dela e que ela o ama, né? Mas ela tem que seguir a existência dela. E ele retorna então para a colônia espiritual com esse entendimento. E só aí ele é recebido pelo ministro, lá pelo Clarence e outros da colônia, e é dito para ele que agora sim ele era cidadão do nosso lar. E ele fica todo emocionado, porque agora ele tinha uma visão mais real da vida. Ele estava amando de verdade. Ele não era dono daquela pessoa, daquele espírito. Porque quantas esposas, quantos maridos nós deixamos por essas encarnações? Imagina se nós fôssemos nos sentir donos de cada um deles. E alguém sentir que nós somos donos. Ninguém é dono de ninguém. O amor, ele prevalece, ele fica. E essa relação que existe quando encarnado é uma relação de encarnado, e esse tipo de amor ele vai se desenvolver, ele vai continuar. Aqueles que têm reais laços de afeto vão continuar tendo esses laços de afeto. Portanto, a vida ela vai muito além do que a gente normalmente pensa apenas quando estamos num corpo de carne e de osso. A vida é muito mais do que isso. Todos nós é como se fôssemos viajantes. Cada lugar em que nós paramos fica guardado no nosso coração. Mesmo não lembrando, né, nós ficamos um tempo naquele lugar, sem lembrar das estações em que nós paramos anteriormente e seguimos adiante, né? Ao longo do caminho dessa viagem que nós fazemos paradas, e cada parada dessa é uma encarnação, nós vamos reencontrando seres que nós deixamos para trás, seres que nós amamos, seres que nós prejudicamos, e nós vamos nessa viagem, né? Como se fosse uma viagem sem fim. Porque qual é o final dessa viagem? Na verdade, nós fomos criados para uma coisa, para sermos felizes. O único determinismo que existe é que nós seremos felizes. E vamos, então, expandindo o nosso pensamento e enxergar esses portos não apenas na Terra, no planeta Terra, porque nós somos seres do universo. Então, nós vamos aportar em outros lugares, em outros mundos, e nisso está a beleza da vida, a evolução do espírito. Nós não encarnamos, não vivemos num mundo só. Quanta coisa teria Jesus a nos dizer se ele fosse falar das encarnações dele antes de atingir a perfeição, porque ele sim não precisa mais reencarnar. Ele só encarnou na Terra como missão, para deixar um ensinamento. Porque precisar encarnar para evoluir, ele não precisa mais. Nós sabemos que há uma limitação nessas encarnações. Quando nós atingimos o estado de pureza, de paz interior, de pleno conhecimento e de pleno amor, e isso é um espírito perfeito como Jesus, que entra em sintonia com o Criador, ele está num estágio em que ele é um ser do universo. Ele passa a ser a voz de Deus perante outros espíritos.
ele passa a ser um co-criador de mundos. É uma condição de vida muito superior. E Jesus atingiu essa condição de espírito perfeito há muitos bilhões de anos, porque a gente sabe que quando a Terra foi criada, ele já era perfeito. E a Terra foi criada há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Então, imaginem a história de um espírito deles. Em que mundos ele viveu? Eu pergunto, será que foi nesse universo? Já que a ciência também reconhece que existem vários universos, parece que o Big Bang é algo que se repete no espaço infinito. Nós temos vários Big Bangs, então, que história teria Jesus para contar? Quantos seres amados, quantas vivências? E para nós chegarmos num estágio desse, nós vamos ter que conviver com muitos seres, vamos ter que parar em vários portos, em vários mundos. Temos muito que aprender. Então vejamos a vida dessa maneira, a vida plena, não apenas a vida física. Vamos nos enxergarmos como seres espirituais, como filhos de Deus nessa viagem. Alguns partem antes de nós, mas eles estão em outro porto, em outra morada, na chamada esfera espiritual. Outros estão vindo, estão chegando até nós. Onde estão os seres que vão nascer na Terra daqui a 1 ano? A gestação é 9 meses, né? Então estou falando daqui a 1 ano. Onde eles estão? Estão na vida espiritual, não é? Eles estão mortos por estarem na vida espiritual? Eles ainda não nasceram? Eles estão vivos. Morte física, eles já tiveram várias. Nós também já tivemos várias. E vou falar uma coisa que eu repito às vezes em palestras, que pode parecer meio mórbido, mas não é, a intenção não é essa. Vamos lá. Vocês já passaram em algum cemitério. Todos vocês já participaram de algum enterro. Eu falei que é meio mórbido. E, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no cemitério do Caju, você passa por um túmulo, meio olhando assim de lado, né, e vê lá aquela figura de 1905 a 1938. Uma pessoa enterrada ali. Você já pensou na possibilidade de aquele corpo ali ser o seu, de outra vida? Estranho pensar nisso, mas por que não? Onde estão os corpos que nós ocupamos em outras encarnações? Nos cemitérios pelo mundo, não é? Alguns nem estão em cemitérios, ficaram enterrados por aí, em épocas mais antigas, épocas remotas. É muito estranho pensar nisso, mas é isso. Então, esse corpo que nós vestimos hoje vai ficar num desses cemitérios desse mundo. Mas nós não somos esses corpos, nós vamos continuar a nossa existência. Nós não somos esses corpos. Então, ao perderem, entre aspas, um ente querido, não vejam sendo enterrado naquele corpo que está ali. O seu ente querido não está ali. Ele está fora do corpo físico, está na esfera espiritual, muitas vezes observando o que está acontecendo naquele enterro. Vamos tirar a questão do enterro. Vamos ver o lado bom da coisa. Uma pessoa que passou por uma doença, tempos difíceis, com dor, e hoje, graças a Deus, a medicina já permite que a pessoa tenha muito minorado o sofrimento, né? Os médicos fazem de tudo para a pessoa não sofrer. E eu tenho visto situações assim, onde os médicos são até bem humanos nesse relacionamento com a família, que está ali em volta daquela pessoa, que está com o ente querido nos últimos instantes. Vamos imaginar que aquele ser já vai estar liberto daquele corpo doente, com dores. E aí sim, num caso desse, a gente pode dizer que o espírito vai descansar, porque do lado de lá, ele pode levar no corpo espiritual um pouco dos vestígios daquela doença física, mas a recuperação agora se dá. O corpo espiritual começa a vibrar e a se recuperar dos reflexos daquela doença física. E quanto mais moralizado, mais evoluído o espírito, mais rápido é isso, ao ponto dele pode ter situações que ele não vai sentir nada.
Então, após uma grande doença, cheia de dores, o espírito se livra daquilo, é uma bênção para o espírito. Muitas vezes a pessoa tem alguém no hospital e fica fazendo prece para o espírito ficar aqui, mesmo sabendo que não tem mais jeito. Fica com aquele restinho de esperança. Nós temos que ter esperança, sim. E dentro do possível, pedir a Deus para aquela pessoa ficar entre nós, etc. Mas quando vê que não dá, não dá. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tem um momento na vida de todos nós em que nós temos um ente querido, e isso vai acontecer conosco também, que a gente tem que entregar a situação para Deus. Deus sabe o que é melhor. Não ficar prendendo a pessoa, porque o nosso pensamento, a nossa vontade ali, dificulta o desenlace da pessoa. O que a espiritualidade faz muito? E com certeza muitos de vocês que estão me ouvindo vão falar, eu vivenciei isso. A pessoa está muito doente, está no hospital, e de repente ela tem uma melhora. E todo mundo relaxa, aquelas pessoas que estavam sem dormir, vão para casa, e fulano é uma melhorada, fica todo mundo feliz. Naquela noite a pessoa se vai. A espiritualidade dá aquele upgrade, vamos dizer assim, de energia, a pessoa dá uma melhora momentânea para desligar mentalmente todos aqueles que estão em torno da pessoa. E quando todo mundo relaxa, a espiritualidade vai lá, retira aquele ser. Que, na verdade, o nosso pensamento, essa vontade de reter a pessoa, não faz muito bem para ela. Quantos que veem um ente querido nessa situação pensam, principalmente vocês que são espíritas, em dar um passe dispersivo? Eu estou aqui, estou me despedindo, que seja feita a vontade de Deus, e eu vou aqui mentalmente, eu estou sentindo que está a hora. Quem é que tem essa força para fazer isso? Nós deveríamos fazer isso, né? Então, falando da morte, o que é morte? Morte é estar na carne e não viver uma vida plena. É você não se esforçar para ser feliz. É você se suicidar através de vícios, de drogas. É você prejudicar os outros. Isso é estar morto na carne. E quantos se vão plenos de vida, felizes, e logo estão trabalhando do outro lado, e logo estão ajudando. Porque, na verdade, todos nós, como espíritos, não morremos nunca. A nossa vida espiritual é plena. Eu diria até que, quando encarnados, nós não deixamos de viver a vida espiritual. É o que eu falei, pelo menos 1/3 dessa vida você vai viver fora da carne nos momentos de sono, no desdobramento físico. Então, na verdade, não existe morte como a gente imagina. E sabemos também que no mundos superiores, esse desenlace já não é tão dolorido. Isso podemos considerar para um mundo de regeneração um pouco mais à frente. A partir do momento que a gente tem plena consciência dessa existência espiritual, esse sofrimento todo da perda de alguém deixa de existir. Imaginem vocês a seguinte situação, que quando uma pessoa está num processo de desenlace, de morte física, de desencarnação, que assim que houvesse a desencarnação, essa pessoa pudesse se materializar ao seu lado e conversar com você. Meu corpo está ali, mas você está me vendo aqui, eu estou bem. Posso partir? Seria muito diferente, né? O nosso sentimento de dor. Aí seria só a saudade mesmo. Se todos pudessem vivenciar essa situação, seria maravilhoso. Talvez no mundo superior seja assim. É assim, né? A morte simplesmente é como a pele de cobra, uma vestimenta que você deixa. E você vai, então, continuar a sua existência para se submeter a leis maiores em que o progresso é o que manda. Porque tudo que nós vivenciamos, o objetivo é a evolução do espírito, que se dá no campo do conhecimento e no campo da moral, da índole, dos sentimentos do espírito. É amor e conhecimento. São as duas asas do espírito. Então, nós que estamos aqui encarnados, vamos viver cada dia da melhor maneira possível, nos amando, aproveitando a vida
E aqueles que já partiram, vamos ter esse sentimento de que eles estão olhando por nós. Que se for o caso de um laço de afeto muito grande, eles vão nos reencontrar. Na obra Voltei, o espírito Federico Figner, nosso irmão Jacó, ele desencarna. Aliás, ele é abençoado, porque o Dr. Bezerra de Menezes participa do processo de desenlace dele. E quem vem recebê-lo, na morte física, naquele momento do desenlace, uma filha que tinha partido antes dele. Essa filha vem receber o pai. Olha que situação. Quer dizer, antes ele chorou muito pela perda da filha. Quando ele morre e desencarna, essa filha vem recebê-lo. Dá para imaginar a felicidade de um pai, de uma mãe que perdeu um filho e que é recebido por esse filho? Conheço vários, inclusive no MAP, que perderam filhos, que dizem que é uma dor, que ninguém nem tem nome essa dor, que ninguém pode calcular o que seja isso. Então, para você que viveu essa dor, ou vive ainda, pode ter certeza que esse reencontro vai acontecer. E que essa passagem aqui, por esse porto, nessa viagem que estamos fazendo, foi só um momento de aprendizado. E talvez muitas coisas que você não compreenda agora, vai compreender depois. E vai constatar essa realidade, que Deus não mata seus filhos. Que, na verdade, nós estamos apenas vestindo algo mais grosseiro. Que nós vamos nos desfazer disso e que vai ficar nesses cemitérios da vida. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós trazemos a centelha divina, nós somos parte dessa inteligência suprema. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós somos o princípio inteligente do universo. Tenhamos fé, usemos o conhecimento espiritual a nosso favor, vamos aproveitar a vida, vamos seguir o que Jesus nos ensinou, com relação ao amor, vamos dar atenção às mensagens do Evangelho, que são um código de vida, de conduta, e podem ter certeza de que todos serão felizes. Como disse Jesus, fazei brilhar a vossa luz. Vamos olhar dentro de nós essa centelha divina que nós trazemos. Vamos acreditar em quem nós somos na realidade, seres espirituais, seres do universo, fadados a viver em vários portos, em várias dimensões. E nós vamos começar a ser verdadeiramente felizes. Bom, eu vou parar por aqui, desejando paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.